Olá, estamos chegando com o programa Informação e Debate aqui na TV Floripa, canal 4 da NET. Você nos acompanha também no YouTube. Vá lá, se inscreva no nosso canal, clique no sininho e receba as notificações sempre que a gente postar um novo conteúdo. E vamos aos destaques da edição de hoje. Brasil atinge uma triste marca. Mais de 400 mil óbitos devido à pandemia de coronavírus. Segue a greve dos trabalhadores da educação em Florianópolis. Hoje, Tribunal de Justiça de Santa Catarina decretou a legalidade da greve e na quarta-feira, trabalhadores realizaram um grande ato pelas ruas da cidade. E uma entrevista sobre a situação dos atingidos pelo rompimento da lagoa da estação de tratamento da Casan na Lagoa da Conceição. Estarão conosco Tailine Moraes, que é moradora atingida, e Rodrigo Tim, advogado e liderança estadual do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens. É o segundo país com o maior número de óbitos, apenas Estados Unidos estão na nossa frente. Nós tivemos nas últimas 24 horas no Brasil mais 69.389 pessoas que foram diagnosticadas com coronavírus. Com isso, o país alcança 14.590.678 pessoas contaminadas. Em Santa Catarina foram mais 72 óbitos. O estado tem 13.461 pessoas que perderam a vida até agora. E mais 3.299 casos, totalizando em Santa Catarina 884.451 pessoas que foram contaminadas pelo coronavírus. Em Florianópolis, mais 2 óbitos nas últimas 24 horas, totalizando 894 desde o início da pandemia, pessoas que perderam a vida, e mais 36 casos, alcançando 80.604 casos na capital do estado. Em relação à vacinação, Florianópolis teve um acréscimo aí na primeira dose desde o último boletim, que ocorreu 2 dias atrás, de 346 doses na primeira dose. Até agora nós vacinamos, então, com primeira dose, 94.157 pessoas em Florianópolis. A segunda dose já foi aplicada em 62.944 pessoas. Do penúltimo boletim até o último foram mais 874 doses aplicadas como segunda dose. Vocês percebem que a segunda dose agora anda mais rápido que a primeira. Por quê? Porque falta vacina. Então, agora a vacina está sendo priorizada para as pessoas que já receberam a primeira dose e precisam receber a segunda, senão perde efeito aí a vacinação. Então, é o cenário de falta de vacina. Esperamos que cheguem mais doses e que a população volte a ser imunizada aí com a primeira dose para depois, naturalmente, tomar a segunda dose. No estado de Santa Catarina, a mesma coisa. Teve mais gente que tomou a segunda dose do que a primeira. Foram 24.206 doses nesse boletim em relação ao anterior. O estado alcançou 1.040.714 primeiras doses aplicadas e, como segunda dose, nós tivemos um acréscimo de 41.303 doses de um boletim para o outro. Nós temos agora, com segunda dose, 555.512 pessoas imunizadas que receberam as 2 doses da vacina. O Brasil segue sendo o 5º país do mundo em doses totais aplicadas, mas quando a gente compara com o número da população, nós caímos para o 57º lugar. Quer dizer, tem 56 países que imunizaram um percentual maior da população do que o Brasil. E este é um fator de agravamento da situação de uma pandemia que está realmente muito complexa em todo o país. E vamos aos números totais aí em relação aos demais países. Os Estados Unidos têm até agora 573 mil mortes devido à pandemia. 18,3% dos óbitos mundiais nos Estados Unidos.
Os Estados Unidos possuem apenas 4,2% da população mundial. O Brasil, que é o segundo colocado, com 401 mil óbitos até agora, ele teve até agora 12,6% da população dos mortos do planeta. 12,6% dos mortos do planeta ocorreram no Brasil, sendo que nós temos apenas 2,7% da população mundial. Então a gente vê a gravidade, o número assustador das mortes que ocorreram no Brasil. O México é o terceiro colocado com 215 mil óbitos. Em quarto, a Índia com 201 mil. A Índia agora crescendo os casos lá de forma bastante assustadora. É um país que tem 17,7% da população mundial. Então, se você for comparar com os demais, ainda os números são baixos, mas tendem a crescer bastante em função de que a pandemia lá agora tornou-se mais agressiva. Então, os números da Índia devem subir bastante nos próximos períodos. Logo em seguida vem o Reino Unido com 127 mil mortes, depois a Itália em sexto com 119 mil mortes. Sétimo a Rússia com 107 mil, em oitavo a França 113, em nono a Alemanha 82 mil e em décimo a Espanha com 77 mil óbitos até agora. Uma coisa em comum aí nos primeiros países desta lista: Estados Unidos, Brasil, México, especialmente o Reino Unido e a Itália, especialmente, desses aqui, tiveram um fator em comum. A Índia eu não poderia dizer isso, até por causa da população dela, né, que é mais difícil de avaliar. Mas esses países todos a gente tem notícia de uma situação que fez parte de todos eles, que foi o negacionismo. Estados Unidos com o Trump, até o ano passado, quando era presidente da República, negando a pandemia, subestimando a pandemia, com tratamentos sem comprovação científica. Estados Unidos, o Brasil com Bolsonaro, fazendo isso até agora, não incentivando o uso de máscara, não fazendo testagem, incentivando tratamentos sem comprovação científica e, acima de tudo, meio que jogando as pessoas, não tendo ações para conter o crescimento da pandemia. O México também seguiu esse caminho, também usou a lógica de tratamento precoce com medicação sem comprovação, é o terceiro colocado, né? Depois o quarto é a Índia, que aí é em função também do número da população e da miséria. A Índia é um país que tem muito problema social, né? Mas logo em seguida vem o Reino Unido, e o Reino Unido também, no início da pandemia, usou a estratégia da imunização de rebanho. Quer dizer, todo mundo se contamina, vai chegar o momento que o vírus não vai mais circular. É lá que surgiu uma das cepas mais graves do coronavírus, né? Outra foi a P1 no Brasil, que já em São Paulo detectaram que 90% das pessoas estão com essa cepa que surgiu em Manaus. Então, onde você deixa o vírus correr solto é onde ocorrem novas mutações do vírus e ele fica mais grave. A Índia agora pode também andar por esse caminho, mas esses países todos tiveram uma coisa em comum: eles são campeões de morte e também campeões de negacionismo, falta de responsabilidade, falta de ações concretas para conter a pandemia e aquela lógica, nós temos que salvar a economia. E esses países com certeza também terão um maior impacto econômico, é o caso do Brasil. Então é lamentável que isso tudo esteja acontecendo no nosso Brasil. E o Brasil agora vai estar na CPI da Covid, no Senado Federal, precisa responsabilizar as pessoas, levantar todas as ações e falta de ação por parte do governo federal, especialmente, e demais governos, enfim, para responsabilizar as pessoas. Não dá para que as pessoas ajam de forma irresponsável e façam de conta que nada aconteceu. E às vezes mudam, inclusive, o discurso, né, sem fazer o reconhecimento do erro que ocorreu lá atrás. Ontem mesmo, o presidente da República disse que não cometeu erro nenhum. Olha, todo mundo cometeu erro, inclusive quem queria acertar. Infelizmente, o governo federal cometeu erro, insistiu no erro, insiste em errar
e não se corrige, não volta atrás. É lamentável e é por isso que tanta gente está perdendo a vida no nosso país. E nesta quinta-feira, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por 2-1, julgou e declarou legal a greve dos trabalhadores da educação na capital do estado. Com isso, o movimento ganha força e teve na quarta-feira uma grande manifestação pelas ruas de Florianópolis, que começou com uma concentração na Praça Tancredo Neves, em frente à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e depois saiu encaminhada pelo centro até a Secretaria da Fazenda, onde é o gabinete do prefeito Jean Loureiro Dudem. O ato pediu mais uma vez para que seja aberta a mesa de negociação com o chefe do executivo. Em greve sanitária desde 24 de março, os trabalhadores ainda não foram recebidos pelo prefeito para debater o retorno às aulas. Eles também pediram condições seguras para o retorno das aulas presenciais e que, enquanto a pandemia estiver nos estágios grave e gravíssimo, as aulas sejam remotas, protegendo professores e estudantes. É claro que esta é uma situação complexa, difícil, né? Tem toda uma questão social por trás disso, mas tem que haver por parte do governo mais responsabilidade, mais segurança sanitária para que as aulas retornem no seu curso normal. Em frente ao prédio onde fica o gabinete do prefeito, a manifestação soltou balões com sementes para homenagear os colegas mortos na pandemia. A minha avaliação é que nós estamos em um momento de insegurança sanitária. E esse momento de insegurança sanitária, com o alto nível de contágio no estado e no município, com alto índice de ocupação das UTIs, determinaria, né, daria a entender que a volta às aulas presenciais traria consequências danosas para a população. Por isso a gente é contrário à volta às aulas nesse momento. A gente está aqui no ato do Sintrazem dos trabalhadores, dos servidores da educação, que simplesmente pedem nesse momento audiência com o prefeito municipal, que se recusa a sentar com os servidores para pensar maneiras seguras de voltar às aulas nesse momento, né? A gente tem a opção do ensino remoto, a gente tem a opção de fazer diferente, a gente tem a opção de pensar junto com os professores e servidores da educação, e é isso que os trabalhadores da educação estão pedindo. Atualmente a nossa unidade ela passa por reformas, então nesse momento voltar com a aula presencial é um assassinato, porque a gente vai ter várias pessoas circulando pela uma unidade que está em construção e a gente está aqui lutando essencial pela vida, porque várias pessoas já tombaram da educação, e não só da educação, mas pessoas também que trabalham na unidade. Nós estamos aqui no centro de Florianópolis forçando uma negociação com o prefeito Jean Loureiro. Até o momento ele não nos ouve. Nós estamos aqui querendo o direito de dar aula, na verdade, porque desde o dia 5 de abril, a portaria de ensino remoto foi revogada e nós não temos segurança salarial para dar aulas remotas. E os planos de contingenciamento que não foram cumpridos pela prefeitura não nos dão a segurança sanitária de estarmos presencialmente em sala de aula. Por isso que nós estamos aqui. Nós queremos aqui para assegurar as crianças que elas têm o direito à educação, seja na forma remota, até que se normalize, até que nós tenhamos o direito à vacina. E nós estamos na greve porque nós estamos lutando por segurança sanitária para a volta presencial. O que isso implica? Implica em preservar a nossa vida, preservar a vida dos estudantes e de todos aqueles que estão ao redor das comunidades onde as nossas escolas estão instaladas. Nós estamos tentando uma mesa de negociação com a Prefeitura Municipal e isso não nos foi concedido até o momento. Então,
Nós pedimos o apoio da população e também da administração municipal para que negocie com a nossa categoria, pois nós queremos trabalhar remotamente, mas para isso nós precisamos de garantia. Os servidores querem garantia para poder continuar trabalhando remotamente na Prefeitura Municipal de Florianópolis. E nós estamos aqui também em memória dos nossos colegas que partiram acometidos em virtude da Covid-19. Mais uma vez uma manifestação grandiosa, né? Na quinta-feira a gente fez uma manifestação muito grande também. Estamos fazendo ela em espaço aberto, né, com toda a segurança sanitária necessária, né, distanciamento social, um trajeto que passe por ruas abertas, enfim, finalizando sempre em locais abertos para que a gente possa garantir, que a gente possa dar o nosso recado nas ruas e ao mesmo tempo garantir a segurança sanitária aqui da turma que participa. Mas fundamentalmente, politicamente, as pessoas trouxeram vários cartazes, fizemos várias palavras de ordem, fizemos um baita de um diálogo com a população, entrega de carta aberta, enfim, e o diálogo a partir do caminhão de som também. E foi muito boa a recepção, a população aplaude, a população reconhece que sim, a gente tem uma falta de enfrentamento da questão da pandemia, e sem controlar a pandemia, sem ter as condições necessárias, não dá para abrir as escolas achando que isso não vai ocasionar um cenário mais trágico do que a gente já viu. Hoje a gente fez mais um ato importante com a presença de milhares de trabalhadores aí da prefeitura, né? Chegamos aí até próximo de 1.000, 1.100 pelas nossas contas, e viemos até a frente do gabinete do prefeito para exigir que ele negocie com a categoria. O governo Jean, mais uma vez, demonstrando uma prática antissindical e autoritária, né? Se negou, o secretário da Casa Civil disse que estava em agenda externa, e a gente sabe que o governo quer tentar levar a decisão da greve para o judiciário. Mas a decisão, se a greve acaba ou não, ela vai ser tomada pela categoria a partir da avaliação que nós temos da greve e de proposta que a gente tem para a greve. O dirigente Bruno Ziliotto nos falou também sobre números que foram levantados sobre a quantidade de alunos, de crianças que testaram positivo para o coronavírus na capital do estado com o início das aulas. Os estudos que a Fiocruz faz, o CDC norte-americano, que são referências para outros países, inclusive, eles mostram que para abrir as escolas tu tem que ter todos os protocolos, essa coisa do álcool gel, distanciamento, ventilação, a escola com um espaço físico apropriado, mas tudo isso precisa ser precedido pelo controle da pandemia, porque senão não tem como controlar, se a pandemia está descontrolada fora da escola, como é que você vai controlar ela dentro? Então, o que a gente tem estudado é que você precisa ter um nível de controle, senão, uma vez abrindo escolas, naturalmente, né, por consequência, os números vão aumentar. Então a gente teve, na verdade, da vigilância epidemiológica, a gente teve acesso eles têm lá um setor que trabalha com essa questão da educação, né, públicas, privadas e a educação que já abriu. E aí a gente ficou muito alarmado com alguns números que chegaram para a gente. É importante notar, antes que eu fale os números aqui, que eles são números do ponto de vista da notificação, que tem subnotificação, isso é reconhecido por qualquer um que fala sobre isso, né? Ou seja, os números aqui precisariam ser multiplicados para a gente ter mais proximidade do cenário real. E a gente tem uma rede pública, que é a maior aqui, né? Que está em greve. Então, 70% dos trabalhadores estão em greve. E aqueles 30% que estão trabalhando, a maioria das famílias não estão mandando as crianças. Então, esses números tem que levar em conta que tem pouco acesso às escolas e às creches hoje em Florianópolis. Mesmo assim, a gente tem, entre alunos, 240 casos confirmados. Né? Confirmados, né? Às vezes as crianças são afastadas e não fazem teste. Aqui quem fez o teste e está confirmado. Isso é um número altíssimo. A gente teve 178 unidades escolares que tiveram que ter o serviço suspenso por conta de caso suspeito ou caso confirmado. Também quase 180, só Florianópolis eu estou falando. Né? Da rede pública municipal, a gente teve notificação de 410 instituições de ensino. Né? Notem, as aulas começaram, né, 24 de março e com uma greve poucos têm ido. Né? Então são números que deixam a gente bastante alarmado. Né? E se você pega, por exemplo, o caso das escolas privadas, que a gente recebe denúncia lá também, né? O pessoal acaba mandando para a gente, por mais que a gente não represente, você tem ali um número de alunos, de 126 alunos que tiveram casos em 27 surtos de escolas, né? Então, o número de alunos que foram acometidos por surto, ou seja, mais de 2 pessoas contaminadas em unidades escolares das privadas, é muito grande, né? A pública, a municipal que está em
que está com esse número mais baixo, foram 3 casos de alunos a partir de surto, justamente porque a gente está no movimento de greve defendendo a vida. Então isso prova que quem abriu, sabe, Gilberto, é roleta russa, né? Você abriu, arrisca, né? Você vê as unidades abrindo e fechando, ficando 15 dias fechadas, depois reabre. Tudo bem que, mesmo com a pandemia controlada, isso vai acontecer, mas eventualmente, e não acontecer como regra, né? Isso pode acontecer como exceção, né? E aí com testagem você consegue rastrear. O que não dá é dizer para que está tudo bem, está tudo maravilhoso, e dá para abrir que vai tudo dar certo. E hoje, depois da decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina pela legalidade da greve dos trabalhadores da educação em Florianópolis, os dirigentes do Sintrazem foram até a Prefeitura Municipal, até o gabinete do prefeito, para protocolar um pedido, mais um pedido para a abertura da mesa de negociação da Prefeitura com o sindicato. E encontraram o prefeito, por acaso, no elevador, né, em frente ao elevador, mas o prefeito não quis muita conversa e pediu para deixar o documento com a secretária. Mas é importante, eu acho e penso, que o prefeito dialogue com a categoria, né, para buscar caminhos nesse momento tão difícil. A situação não é simples, ela é complexa, mas por isso mesmo ela exige responsabilidade por parte dos gestores e negociação. Acho que este é o caminho para que se busque uma saída para essa situação difícil que o país inteiro vive, o mundo vive, o país vive, o estado e também a cidade de Florianópolis. Olá, no programa Informação e Debate da TV Floripa de hoje nós vamos conversar sobre o desastre ambiental e humano que ocorreu no dia 25 de janeiro de 2021 na Lagoa da Conceição, quando houve o rompimento de uma barragem da Casan, de uma estação de tratamento de esgoto e que atingiu aproximadamente 50 famílias e 135 pessoas, pelo menos, né? Foram 100 milhões de litros de efluentes da lagoa que acabaram indo em direção a essas casas e destruiu completamente, atingindo pessoas, residências, a questão ambiental, enfim, uma situação realmente bastante grave e que se estende até hoje. E para conversarmos sobre esse tema, nós temos no nosso programa hoje a participação da Taline Moraes, que é moradora, né, que é uma das atingidas, né, sua família é uma das atingidas por este desastre ambiental, e o Rodrigo Tim, que é advogado destas famílias, desta associação de atingidos e também é um dos coordenadores estaduais do movimento de atingidos por barragens. Bom, é muito bom recebê-los aqui no nosso programa. É claro, o tema não é dos mais agradáveis, é um tema complexo. Eu queria cumprimentá-los e boa tarde. Olá, tudo bem, Taline? Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, Taline. Boa tarde a todos que nos assistem. Ok, eu queria começar ouvindo a Taline sobre o dia que aconteceu essa situação, que ela descrevesse um pouco para nós como é que foi esse dia e como as pessoas foram atingidas, como a sua família foi atingida nesse dia, Taline. Bom, nesse dia eu acordei com uma ligação do meu pai. Eu não estava em casa, né? Estava na casa da minha avó, no sul da ilha. E acordei com uma ligação do meu pai dizendo que a gente tinha perdido tudo e que tinha entrado água na casa, e por conta das chuvas eu imaginei que tivesse sido um alagamento por conta disso. Jamais imaginava que a lagoa que tinha lá atrás e que eu sabia que existia, ela tivesse rompido, né? Nunca passou pela minha cabeça que isso pudesse acontecer. E aí eu fui até a Lagoa da Conceição. E quando eu cheguei lá, eu vi os moradores
com a roupa do corpo, com a roupa que dormiram, na realidade, encharcados, com uma água suja, e chorando. Foi uma cena, assim, muito, muito forte, né? E a mesma coisa aconteceu com os meus pais. E não tinha dimensão do quanto de água tinha sido, porque eu só fui lá buscar eles. Quando eu cheguei em casa, que eu comecei a ver as imagens que estavam passando na mídia e tudo mais, é que eu comecei a ter um pouco da dimensão. Mas ainda assim, você vê as imagens, é muito diferente de você estar lá, né? Então, a primeira semana, para mim, assim, enquanto os moradores já estavam começando, assim, a se mobilizar na limpeza das casas, ainda para mim estava caindo a ficha, assim, eu não conseguia entender como tanto volume d'água tinha entrado nas casas e como que isso tinha acontecido, né? Como que esse rompimento tinha acontecido. Então, a primeira semana foi muito chocante para os moradores, para mim, assim, que fui percebendo as coisas aos poucos também. Você tem uma experiência nessa questão de barragens, nessa luta, e uma das questões levantadas em relação a esta barragem da Casan é que não havia nenhum plano de segurança que pudesse orientar os moradores, ter um sinal de alerta, enfim. Vocês chegaram a fazer essa avaliação nesse debate? Como é que vocês avaliaram isso, Rodrigo? No nosso país existem mais de 24 mil barragens já identificadas. A maioria delas, infelizmente, não possuem um plano de emergência para as regiões no seu entorno. E há outras tantas barragens ainda não catalogadas, não identificadas. Essa barragem, né, dessa lagoa de evapofiltração da Casan é um exemplo disso. É uma barragem que muitas pessoas nem sabiam que ela existia. Muitas pessoas, inclusive, da própria rua que foi atingida, da própria servidão que foi atingida, e está dentro desse contexto de falta de informação, de falta de participação dos moradores do entorno, primeiro em saber que existe esse tipo de empreendimento, e segundo, não há um planejamento e uma fiscalização dos órgãos competentes para primeiro exigir que a empresa responsável construa um plano de emergência e capacite os moradores em volta que moram e que circulam nessa mancha de inundação que deveria existir, para saber informações, primeiro, sobre aquela estrutura, se está segura, se não está, em caso de rompimento, para qual lado fugir, para qual lado correr, sistemas de aviso, sistemas de alerta, sistemas também de monitoramento. Sabemos que em alguns períodos do ano as chuvas elas se concentram em determinados horários e não há um plano de monitoramento, inclusive, para avisar as famílias que havia algum tipo de problema, né? É importante também mencionar que o rompimento ocorreu na segunda-feira, pelo início da manhã, no dia 25 de janeiro, e na quinta-feira anterior, os moradores enviaram mensagens à Casan relatando que estavam vendo vazamentos ali na região de onde depois ocorreu o rompimento da barragem. Então, os moradores ainda tentaram avisar, ainda tentaram buscar uma solução antes do rompimento e não houve, né, a devida fiscalização e também a devida manutenção daquela barragem. Taline, diante da forma como ocorreu, as pessoas foram avisadas do rompimento quando a água entrou nas suas casas. Não houve tempo para absolutamente nada. Elas literalmente receberam a água e isso que as avisou que ocorreu o rompimento. Não teve nenhum alerta, correto? Como o Rodrigo comentou, tem muitas famílias que vivem ali, né, que estavam vivendo ali, que não sabiam dessa lagoa atrás da rua, né? E muitas pessoas, como foi o caso dos meus pais, eles conseguiram escapar muito rapidamente, pulando o muro da casa e saindo pelas dunas, né? Assim que eles chegaram lá em cima das dunas, no topo das dunas, e que eles olharam o volume de água, tudo que tinha vazado, é que eles conseguiram se dar conta que tinha sido da lagoa. Mas eles contam que o processo de entendimento disso demorou um pouco, né?
E tem muitos moradores que me relatam que passaram muito tempo sem entender o que tinha acontecido. Teve gente que cogitou uma espécie de um maremoto, um volume de chuva muito grande, mas ninguém imaginava que tinha sido um rompimento de uma lagoa. Então, não existia nenhum sistema de informação, nenhum alarme, nada ali na rua. Diante disso tudo, a partir deste rompimento, Rodrigo, o MAB também se mobilizou junto com a comunidade. O que é que tem sido feito, o que é que tem sido encaminhado do ponto de vista de reparar e até, de reparar não, mas até de minimizar nesse momento a situação dessas famílias que ainda estão sem uma solução, ainda estão sofrendo uma série de problemas aí, Rodrigo? Pois então, Gilberto, a gente, de movimentos atingidos por barragens, já fazia a luta, né, do direito dos atingidos, sobretudo em casos de construção de hidrelétricas, em que as famílias precisam ser realocadas para dar lugar à barragem do reservatório de uma hidrelétrica. A partir de Mariana, em 2015, Brumadinho, em 2019, o MAB também intensificou o acompanhamento, né, a defesa dos direitos das famílias atingidas por rompimento de barragens. Então, a gente vem também produzindo um acúmulo sobre os casos de famílias que sofrem as consequências de rompimentos de barragem e toda a luta pela reparação que deriva desse rompimento. E o que a gente pode dizer, nesses casos, infelizmente, é que o crime continua depois do rompimento da barragem, porque, infelizmente, é negado às famílias o acesso a informações, sobretudo o acesso à participação do processo de reparação. E aqui, no caso específico das famílias atingidas pelo rompimento da barragem da Kazan, aqui em Florianópolis, as famílias, desde o início, estão solicitando participação no processo de reparação. A Kazan lançou um edital de credenciamento no dia 28 de janeiro, ou seja, 3 dias após o rompimento, com uma série de problemas, exigindo que as famílias assinassem quitação geral sobre danos, colocando as famílias no risco de assinarem indenizações, recebendo indenizações rebaixadas, né, não integrais. E nós do MAB viemos orientando as famílias, né, colocando as nossas experiências em casos de reivindicação de direitos dos atingidos, para se elevar os parâmetros, para que as famílias lutem pelo direito de reparação integral, que esse é o direito que as famílias possuem, o direito de reparação de todos os danos causados, os danos materiais, os danos extrapatrimoniais, os danos à saúde, os danos aos projetos de vida que foram abalados por dezenas de famílias ali na servidão Manuel Luiz Duarte, e a gente vem nessa batalha, né? Completou 3 meses no último domingo, e tivemos alguns avanços a partir da mobilização coletiva. As famílias passaram a se organizar através de assembleias, a gente auxiliou nesse processo, se colocando à disposição, se solidarizando com as famílias, né? Com todo o drama e o trauma vivido pelas famílias, e a gente conquistou alguns avanços. A gente conquistou que todas as famílias recebessem uma verba de manutenção emergencial, com um salário mínimo regional por adulto, metade de um salário mínimo por adolescente e 1/4 por criança, para mitigar os danos econômicos do rompimento. E a gente vem na luta diária, podemos dizer, para que se elevem os parâmetros de indenização. Tem várias pendências ainda com a Kazan, várias famílias que até hoje não fecharam o seu acordo com a Kazan, não receberam esses valores. Na verdade, a maioria das famílias ainda não recebeu esses valores, a minoria só que fechou esses acordos. E tem várias pendências, a pendência ainda sobre a prestação do serviço psicológico às famílias. Todo mundo que caminhar ali na rua, que conversar com os moradores, percebe que há um abalo, há um trauma psicológico vivido. As famílias, por sorte, não tiveram nenhum óbito no dia do rompimento, porque são casos bastante milagrosos, assim, de não haver nenhuma morte naquele dia, gente que ficou submersa, né, só com a cabeça para fora da água por horas, outras famílias que fugiram pelas dunas,
famílias que foram resgatadas no bote dos bombeiros, e isso tudo gerou um abalo emocional que a gente solicitou das primeiras semanas de fevereiro ainda, o serviço médico, o serviço psicológico, e a Casan ainda não fez nada nesse sentido, ainda não prestou um serviço, não disponibilizou esse serviço aos moradores. E a gente vê que é uma postura da empresa, infelizmente, é uma postura de tratar os casos de forma individualizada, porque coletivamente as famílias conseguem elevar os parâmetros de indenização, conseguem criar parâmetros comuns, parâmetros gerais, de reconhecimento e também dentro das pautas coletivas. Uma delas é esse serviço psicológico. Outra pauta também bastante importante é a inspeção sobre o sistema de drenagem da rua. A gente apresentou essa pauta ainda no início de fevereiro e necessitou haver um novo alagamento na semana passada, em que 2 casas com a chuva também foram inundadas, claro que no nível de água menor, né? Não chegou a meio metro, mas que perderam os móveis novos que já tinham comprado para repor os antigos. E a gente colocou no início de fevereiro para que houvesse uma inspeção desse sistema de drenagem que possivelmente foi danificado por todo aquele sedimento, né, que foi jogado na rua no dia 25 de janeiro. Então, nós do MAB, em resumo, né, nós do MAB viemos colocando um pouco da nossa experiência de luta coletiva por direitos dos atingidos, e as famílias vêm enfrentando dificuldades, vêm enfrentando desafios, limites, mas também conquistas. E é assim que a gente pretende seguir nos próximos meses, né, até que todas as famílias tenham a reparação integral dos danos sofridos. Thaline, então as famílias passaram por uma situação dramática naquele dia, no dia 25 de janeiro, mas continuam passando. Como é que estão? Você que convive, que está entre essas pessoas, como é que está a vida dessas pessoas? Como é que você poderia relatar um pouquinho desse drama todo que ele segue e que a gente espera que ele seja minimizado em breve? Uhum. Como o Rodrigo falou, assim, uma das coisas que a gente consegue perceber, assim, rapidamente, né, é que tem um abalo psicológico que ele não está sendo tratado, né? Então, foi uma coisa que a gente já solicitou para a Casan e isso ainda não aconteceu, né? Esse cuidado com a saúde psicológica. Mas também com a saúde física. Então, o que aconteceu? A gente solicitou que a Casan colocasse um médico disponível na rua. Eles ficaram por uma semana, até teve testes de Covid. Só que o que acontece? Pessoas como meu pai, por exemplo, estão com feridas desde que aconteceu esse rompimento, né, da lagoa. E aí, não acontece esse tratamento. Nós solicitamos também um atendimento veterinário, nós precisamos perder muitos animais até que viesse, enfim, o IMA recolher. A Casan não deu muita resposta sobre o tratamento dos animais também. E algumas coisas que a gente solicitou na reunião, inclusive que foram acertadas em reunião, não foram cumpridas, né? Por exemplo, o nosso pagamento de lucros cessantes, por exemplo, ele está vinculado ao inventário, que é uma coisa, o inventário dos móveis e dos bens da nossa casa, sendo que o nosso trabalho não tem nada a ver com os nossos bens. Então, esse é um problema que a gente está enfrentando. Tem gente que não consegue finalizar o processo por conta disso, né? Por causa dessa questão do inventário. E outra coisa que tem angustiado muitos os moradores também é a falta de resposta da Casan. Então, o que a gente está enfrentando nós temos um processo muito longo que nós temos que dar conta, nós temos que montar inventário, calcular lucros cessantes, ir atrás de documentação, sendo que a gente perdeu tudo, né? E para além de tudo isso, a Casan não tem dado resposta para perguntas simples que nós fazemos, né? Sobre a questão até do próprio processo administrativo, dúvidas que nós temos. Por exemplo, vou falar do meu caso em particular. Na segunda-feira eu tive na Casan para ver a questão do aluguel dos meus pais,
e disseram que iam me dar resposta no mesmo dia sobre essa questão, sobre o pagamento do aluguel, e eu estou até agora esperando essa resposta. Então, é assim, tem sido muito moroso o processo. Rodrigo, qual a tua avaliação sobre o andamento desses processos todos e quais devem ser os próximos passos no sentido de tentar construir uma saída mais satisfatória para a comunidade? A Casan vem tendo uma postura bastante complicada nesses processos individuais. Lá atrás ainda a gente requereu, né, junto com a comunidade, que as famílias tivessem direito à assessoria técnica independente, que seria uma equipe que auxiliaria as famílias na elaboração desses inventários exigidos pela Casan. Então, isso foi assegurado em outros casos de rompimento de barragem, em outros casos também de construção de barragem, em que fazer o levantamento de todos os bens e todas as perdas que ocorrem no caso de rompimento é um trabalho bastante exaustivo. Você imagina você listar tudo que você tem dentro da sua casa, desde objetos de cozinha, vestuário, documentação, todo o seu patrimônio, você precisa listar ele, quantificar esses bens e ainda fazer pesquisa de preço sobre eles. Depois apresentar para a Casan. Quem ainda teve prejuízos e perdas na sua casa ou em alguma edificação, ainda precisa fazer 3 orçamentos com construtoras para daí apresentar para a Casan dar uma resposta. Então, isso tudo é exigido uma carga de trabalho e uma carga de dispêndio de tempo das famílias que é um pouco exagerado por parte da Casan e condiciona isso tudo ao pagamento das indenizações. E também, como a Thaline mencionou, a Casan está vinculando todos os pagamentos ao termo de quitação geral. Lá atrás, a gente havia realizado um acordo coletivo com a Casan, a gente registrou isso em ato, em que a Comissão de Atingidos se reuniu com a Casan presencialmente ali na sede da Casan, no centro de Florianópolis, e foi acordado que haveria pagamentos preliminares, ou seja, as famílias que alugavam imóveis lá na rua, que obtinham renda, elas seriam ressarcidas mensalmente até que as suas casas ou sua fonte de renda fosse restabelecida. E a gente tem na rua casos de moradores que trabalham como Uber, ainda não conseguiram comprar um novo carro ou não foram indenizadas para comprar um novo carro e seguem sem essa renda. E a Casan quer condicionar o pagamento desse lucro cessante, dessa renda perdida lá desde janeiro, com o pagamento final de todas as indenizações, de todas as perdas que o morador teve dentro da sua casa ou ainda com os orçamentos da reforma que vai necessitar fazer na sua casa. Esse é um problema bastante grande, isso vem atrasando o fechamento dos processos, tanto que a maioria ainda não fechou. Outro problema foi não disponibilizar profissionais técnicos para auxiliar os atingidos nessa elaboração desses inventários, né, e também garantir um direito de participação dos atingidos. Ou seja, os atingidos necessitam individualmente apresentar os seus documentos na Casan e depois eles esperam uma resposta de uma comissão multidisciplinar da Casan, em que a gente não tem acesso a essa comissão multidisciplinar da Casan. A gente inclusive não pode nem se reunir com essa comissão multidisciplinar da Casan, e a gente acredita que o direito de participação ele é um direito fundamental no processo de indenização. Porque se a gente imaginar que temos aqui um sujeito que causou dano, que é uma empresa, e um sujeito que sofreu dano, é injusto que o próprio causador do dano dite os rumos de como vai ser a indenização. Você imagina se alguém bater no seu carro e, para reparar aquele dano sofrido no seu carro, agora o sujeito que bateu no seu carro, ele vai dizer, você tem que ir em tal oficina, a minha escolha, eu que vou dizer se aquele dano que você está me apresentando é verídico ou não é, e eu ainda vou dizer os prazos e as formas que eu vou reparar esse dano que eu causei em você. Infelizmente, é isso que tem ocorrido. Nesse tratamento, né, da comunidade com a Casan, isso tudo é uma tremenda injustiça e que as famílias estão se mobilizando para melhorar isso, né? A gente protocolou
junto com, eu digo, a gente, o MAB, junto com os moradores, a gente protocolou um requerimento na Casan ainda no dia 8 de março, elencando todos esses problemas. Já se passaram aí 1 mês e meio, para semana que vem vai completar 2 meses do protocolo desse requerimento, e a Casan não respondeu ainda esse requerimento. Esse requerimento a gente coloca desde da inspeção no sistema de drenagem, que daí ocasionou os alagamentos na semana passada, tanto o serviço médico, psicológico, veterinário, que a Thaline também mencionou anteriormente, e esses problemas da participação no processo de indenização. Então, a Casan está tendo uma postura bastante complicada de tratar os casos de forma individualizada e está se negando a reunir com esse grupo coletivo dos moradores. Isso já aconteceu no primeiro momento, lá nas primeiras 2, 3 semanas após o rompimento. Houve ali uma intervenção da Câmara Municipal dos Vereadores, em que a Casan aí deu o braço a torcer e aceitou se reunir com esse grupo coletivo. E agora, mais uma vez, acho que se valendo também do esfriamento que ocorre, né, com menos noticiários informando, né, os reflexos do rompimento, diferente do que era lá no início. Então, a Casan também está se valendo disso para não responder aos atingidos, né? E isso tudo é um grande problema, porque se não houver participação dos atingidos nesse processo, não vai haver reparação. Isso a gente denuncia, isso a gente faz uma série de lutas em todo o país para que os atingidos tenham participação e também tenham informações sobre o processo todo, né? Tanto o processo de o que vai acontecer lá naquela lagoa daqui para frente, se vai haver uma desativação daquela estação de tratamento de esgoto, se vai haver obras, que tipo de obras vai ser, depois dessas obras, vai continuar havendo risco ou não vai para os moradores, se houver risco, quais são os mecanismos de segurança que vão ser apresentados aos moradores. Isso tudo ainda está em aberto e, infelizmente, a gente tem que publicamente fazer essas críticas para a Casan, uma empresa pública que a gente sabe que está ameaçada de ser privatizada. Somos contra a privatização da Casan, mas não podemos aqui nos esquivar de fazer essas críticas desses problemas que a política gerencial da Casan, quem hoje está administrando a Casan, vem fazendo e, sobretudo, vem violando o direito dos atingidos. Então, esse é um grande problema enfrentado pelas famílias que a gente espera solucionar daqui para frente através dessas tratativas coletivas dos moradores com a Casan. Bom, um agravante, Thaline, em relação a esse momento é que nós estamos em plena pandemia e isso expôs também os moradores, essas pessoas atingidas. Inclusive tem uma pessoa que veio a óbito, não dá para a gente afirmar que essa pessoa veio a óbito em função desse incidente, mas sem dúvida que ela acabou tendo a sua vida alterada e ficou mais exposta, né? E isso tudo impactou essa pessoa de forma mais fatal, mas impacta todos os que estão envolvidos nisso, né, Thaline? Uma das razões pela qual a gente pediu, inclusive, um exame, um teste do Covid na rua, né, enquanto ainda tinha a tenda da Casan, era justamente sobre isso, porque a primeira semana, você imagina que nós perdemos tudo. Nós não tínhamos máscaras, luvas, álcool gel, nada, né? E é importante dizer que os primeiros dias, inclusive, quem ajudou os moradores, na realidade, com materiais de limpeza, alimentos e tudo mais, foi a sociedade civil. A Casan, por exemplo, foi dar sua primeira marmita lá na sexta-feira. O acontecido foi na segunda. Então, durante todo esse tempo, quem auxiliou foi a sociedade civil. E aí o que acontece? Com a perda das EPIs e com um movimento muito grande ali na rua, nós ficamos expostos durante o período de pandemia, né? E aí não dá para afirmar, lógico, que o caso da Vera foi um caso né, que ela acabou contraindo esse vírus ali na rua, mas é certo dizer que nós ficamos mais expostos, né? Ficamos muito mais expostos, não só a essa doença, como a tantas outras, justamente pelo fato de que é uma água de efluentes, e embora a Casan diga que é uma água limpa, já temos
pessoas ligadas, né, à questão do saneamento que dizem que, bom, a Casan não faz o tratamento completo ali naquela estação de tratamento, né? E talvez essa seja uma das razões, inclusive, pela qual o meu pai, por exemplo, não tenha se curado das feridas que ele teve. Então, essa primeira e segunda semana com relação ao rompimento, ela fez com que nós fiquemos muito expostos a isso. E não só, né, até também na questão dos protestos, das manifestações que nós tivemos que fazer, inclusive, para conseguir que as pessoas enxergassem a gente e enxergassem que a nossa luta ela era válida e que ela era importante. E continuando nessa linha, Thaline, ocorreram várias manifestações, várias mobilizações por parte da comunidade e tem mais pela frente, porque para vencer essa batalha, certamente vocês vão ter que continuar fazendo mobilização, pressionando o poder público, que é assim, infelizmente, que o poder público ouve, né? Quando há pressão social, senão ele iria dar menos atenção ainda do que está dando. O que tem pela frente aí no sentido de forçar aí a Casan e as autoridades a tomarem providência? A nossa última manifestação foi uma exposição na rua nesse final de semana, quando se completou os 3 meses. Nós fizemos uma exposição chamada Memória e Trauma, e é possível que as pessoas ainda vejam as casas, a pousada que tinha na rua, as ruínas do que aconteceu, né? Além disso, a gente expôs fotos, enfim. Essa foi a nossa maneira de chamar a atenção da sociedade para o caso ali da servidão Manuel Luiz Duarte, mas não só para o caso da servidão, como também da Lagoa, né? A gente tem uma situação em que a Lagoa, ela já tinha um problema de balneabilidade que agora piorou muito com o rompimento dessa lagoa de evapotranspiração. Nós convidamos sempre pessoas da política, toda a sociedade está aberta a isso, né? É importante falar também, já que você mencionou da questão do poder público, é que, bom, a Casan sendo uma empresa, né, estadual e tudo mais, a gente tem sentido falta do governo do estado ter se manifestado na questão desse rompimento da lagoa de evapotranspiração, inclusive de ter feito uma pressão na Casan. E até da própria prefeitura, né? A gente viu uma manifestação da Câmara de Vereadores, mas a gente não tem visto o prefeito se manifestando, o governador, nem nada disso. Então, a gente tem contado muito com a imprensa e com nossas próprias manifestações para que a gente consiga dar visibilidade para essa causa. E nos próximos dias, aí, quando a gente completar 100 dias do acontecido, nós vamos ter uma nova manifestação, ainda seguindo na linha da exposição, e a gente está se organizando para isso agora. Rodrigo, nós estamos indo para o final aí do programa, mas eu queria que você relatasse aí rapidamente. Esse é um problema que ele é vivido em todo o Brasil e esse tipo de acidente não acontece por acaso. Há uma falta de planejamento, de cuidado, de ação por parte das empresas responsáveis. Exatamente por isso, a resposta do poder público, da justiça, deveria ser mais severo com essas empresas para que elas evitassem isso, porque remediar depois é muito complicado. Justamente, Gilberto, nós temos uma cultura no país, infelizmente, de só tomar medidas eficazes após grandes tragédias. E, infelizmente, somente depois de Brumadinho que a gente conseguiu melhorar a lei de segurança de barragem. A lei foi alterada no ano passado, em 2020, criando mais responsabilidades e obrigações para as empresas causadoras de rompimento. Mas a gente fazia essa luta logo depois de Mariana para que essa lei fosse alterada e, a partir da alteração dessa lei, criou mais obrigações. E, infelizmente, a Justiça não consegue ter mecanismos para responsabilizar as empresas nesses casos de rompimento. A gente luta, né, para que haja uma lei nacional que diga quem são os atingidos por barragem, que é a PNAB, né, Política Nacional dos Atingidos por Barragem. A gente luta por isso há décadas, né, e
e essa lei auxiliaria a criar parâmetros e critérios gerais para que fosse aplicado em todos os casos de rompimento, para que cada caso não partisse do zero novamente, né? E que entrasse em processos judiciais que demorariam anos e anos até que as pessoas recebessem as indenizações. Então, diante disso, nós no MAB temos essa pauta, que é criar as políticas de direitos atingidos, é uma lei nacional, que a PNAB hoje está no Senado Federal. Também fizemos a luta para que haja uma lei estadual, que trata especificamente das barragens de Santa Catarina. Fizemos audiências públicas em 2019, 2020, vamos retomar também nesse ano, e também políticas municipais de atingidos por barragem. Isso está sendo tratado também com a Câmara Municipal de Florianópolis, e esperamos que haja essa lei e que auxilie nesse processo, porque a gente sabe que os direitos, né, da população, sobretudo da população menos favorecida, ele se materializa na luta, né, na reivindicação, na pressão popular para que aquele direito exista. E é assim que a gente está nesse intuito, né, também ali na Lagoa da Conceição, para efetivar os direitos dos atingidos pela barragem da Kazan, e vamos seguir em todos os casos também de atingidos por barragem. Só para finalizar, então, Gilberto, eu acho que é agradecer o espaço da TV Floripa e estar nos recebendo e sabendo do compromisso da TV Floripa em também dar espaço, né, esse tipo de pauta, né, que auxilia, né, na defesa dos direitos humanos e na promoção aí dos direitos da população. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado também, Thaline. Muito obrigada pelo espaço e foi muito bom poder relatar isso sobre a Lagoa de Evapofiltração da Kazan. E essa foi a participação da Thaline Moraes, moradora e atingida por esse rompimento que ocorreu na Lagoa da Conceição, e do Rodrigo Tim, que é advogado dos atingidos e também faz parte da coordenação estadual do Movimentos dos Atingidos por Barragens. Nesta conversa importante sobre um tema relevante, fundamental, pessoas que foram atingidas por uma falha, neste caso da Kazan, que acabou ocasionando o rompimento desta barragem de esgoto, de tratamento de esgoto, que atingiu 50 famílias e 135 pessoas aproximadamente. Então é fundamental que o poder público, através da Kazan, mas que haja aí a mobilização por parte do governo do estado, Assembleia Legislativa, da Prefeitura Municipal de Florianópolis, da Câmara de Vereadores, para minimizar o impacto sobre essas pessoas, para avaliar e, inclusive, minimizar o impacto ambiental que ocorreu em função desse rompimento, e isso é algo que precisa ser agilizado, né? As pessoas já perderam isso há mais de 2 meses, já tiveram essa situação e estão vivendo isso há mais de 2 meses. É fundamental que haja urgência por parte do poder público em resolver isso, em dar um encaminhamento que minimize o dano causado a essas pessoas e também, na sequência, a questão ambiental. Este é o programa Informação e Debate na TV Floripa. Nós agradecemos a sua companhia. Lembramos que você acompanha pelo canal 4 da NET e também pelo nosso canal no YouTube. Vá lá, clique no sininho, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo para que a gente possa ir mais longe.